Você já teve dúvidas sobre a fé? Já se perguntou se Jesus é realmente quem dizem que Ele é? Será que Deus existe de verdade ou é apenas uma ideia distante? E quando surgem perguntas difíceis, será que elas nos afastam de Deus? Ou podem ser o início de uma experiência real com Cristo? No programa de hoje, nós vamos conhecer Natanael, também chamado de Bartolomeu, um discípulo que começou cético, desconfiado, mas que viveu uma transformação incrível ao encontrar Jesus. E nós vamos descobrir juntos como Cristo não se assusta com as nossas perguntas, mas as transforma em passos para uma fé viva, profunda e autêntica. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Esse aqui é o seu programa Está Escrito e é um privilégio para todos nós aqui, desde a parte da direção, da produção, da captação e também aqui da apresentação, poder chegar aí na sua vida, entrar na sua casa. Que privilégio para nós, através da TV Novo Tempo, chegar aí. Se você ainda não me conhece, eu sou Robson Menezes, apresentador aqui do programa Está Escrito, e esse programa é um entre os muitos aqui da TV Novo Tempo que tem como objetivo abrir a Bíblia e levar através da palavra de Deus esperança. A gente está precisando, né? Como está difícil a vida, parece que nada está dando tão certo. Aqui no Brasil, no mundo, esse contexto todo de ansiedade, de preocupações que a gente vive, crise financeira. Aqui no programa Está Escrito, a gente lembra que nós temos um Deus extraordinário e que Ele conta conosco, que Ele tem um chamado, chamados por Jesus. Essa é uma série que nós começamos aqui e já estamos no episódio 8. Se você perdeu, é só você ir lá atrás, no YouTube, pesquisar, Está Escrito NT, tudo junto, tá bom? Você vai encontrar a série Chamados por Jesus, vai poder assistir os episódios passados e compartilhar e abençoar a vida das pessoas que você ama também. E como eu disse antes, né, aqui no Novo Tempo, nós vemos Deus alcançando diferentes pessoas de maneira extraordinária e única. E hoje você vai conhecer como Ele alcançou o Rodrigo. Ó, prepare o seu coração, porque você vai ver como uma surpreendente história de um acidente ajudou as dúvidas se transformarem em fé, mudando para sempre o rumo de uma pessoa. Quem é essa? Bom, desde pequeno, o Rodrigo, ele não teve nenhum envolvimento real com Deus. Não sei se foi o seu caso, mas ele cresceu ouvindo diferentes opiniões sobre religião e por isso ele desenvolveu como que se fosse um olhar cético, desconfiado quanto à Bíblia. E apesar de pensar na possibilidade de que ele talvez existisse ou que algo talvez existisse, para ele Deus era só uma ideia vaga, sabe? Um ser criador distante, mas sem qualquer ligação com a palavra de Deus. Tudo que ele ouvia parecia que eram histórias contadas, diferentes versões do mesmo mundo. Mas foi numa noite inesperada, enquanto ele estava no carro, com seu irmão e mais um amigo, que tudo mudou. Após eles saírem de um bar, eles decidiram viajar para uma outra cidade. E nesse trajeto, enquanto eles estavam conversando, rindo, o amigo que estava ao volante, ele perdeu o controle do carro e o carro capotou. Foi ali, no meio do caos, vidro quebrado e também as portas que estavam naquele instante ali travadas. O Rodrigo, ele rastejou para fora do carro, junto com os outros dois. E eles perceberam que milagrosamente eles estavam ilesos, mesmo com tudo destruído. Naquele momento, um sentimento novo aqui invadiu o seu peito, que era a gratidão pela vida.
algo que ele jamais tinha experimentado desse jeito. E foi o acidente que despertou no Rodrigo uma avalanche de perguntas, principalmente sobre a morte e a existência do ser humano. Perguntas que sempre inquietavam o seu coração. Será que Deus realmente existe? O que acontece depois que alguém morre? Será que as pessoas têm alguma esperança após a morte? Ele não queria respostas prontas de ninguém. Ele queria entender de verdade, com provas, com lógica, com clareza. E foi assim, buscando respostas, que o Rodrigo conheceu a TV Novo Tempo. Ele estava em casa, assim, trocando de canal, quando ele se deparou com um programa falando justamente sobre o que acontece depois da morte. E a explicação era diferente de tudo que ele já tinha ouvido. Era fácil de entender. E o Rodrigo se viu fascinado. E logo ele mergulhou na programação da TV Novo Tempo. Ele conheceu Bíblia Fácil, Na Mira da Verdade, o programa Está Escrito e tantos outros que respondiam dúvidas diretamente aqui, olha, da Palavra de Deus. E aos poucos, o Rodrigo percebeu que as perguntas que antes pareciam sem resposta estavam encontrando sentido. E a sua vida ganhou um novo propósito. E sabe o que aconteceu? Hoje, o Rodrigo não só acredita em Deus, como ele encontrou uma verdade cristalina aqui nas páginas da Bíblia. Ele vive com alegria, ele vive com gratidão e com um desejo imenso de aprender cada vez mais. E é por isso que nesse momento, com essa história tão impactante do Rodrigo, eu quero fazer um convite especial para você, meu querido amigo, que está assistindo aqui o programa Está Escrito. Olha, seja um anjo da esperança. Ajude a TV Novo Tempo a levar o Evangelho para quem tanto precisa, assim como o Rodrigo, que estava buscando respostas profundas e viu-se aqui na Novo Tempo com a sua história transformada. Você pode fazer parte dessa corrente do bem, espalhando esperança que só Deus pode dar. Como é que você pode ser um anjo? Então você pode pegar o telefone e ligar para o número 0, operadora 12, 2127 3030. Deixa eu só te lembrar que se você ligar de segunda a quinta-feira, das 8 às 10h30, nós temos o nosso atendimento normal. Às sextas-feiras, das 8 às 4h30 da tarde, às 16h30, tá bem? No sábado e no domingo nós não temos aqui atendimento. Então, se você está assistindo a reprise de sábado, nós não atendemos nesse dia, mas nós estamos ansiosos por receber a sua ligação. Segunda-feira, logo às 8 da manhã, você pode ligar e eu tenho certeza que, ao ser atendido, você vai se tornar uma bênção, uma esperança. Você vai sentir um chamado de Deus para a sua vida, que é ser um anjo da esperança. Bom, nós vamos seguir aqui com a série Chamados por Jesus e o tema de hoje, ele é bem provocativo. Tem tudo a ver com a história que a gente ouviu há pouco do Rodrigo, né? Do ceticismo, da descrença, da incredulidade para a fé. A dúvida, ela não é um problema para a fé. Na verdade, ela é o meio pelo qual nós nos aproximamos da crença. Foi exatamente isso que aconteceu com o Rodrigo, né? Ele descobriu que as suas dúvidas não eram um sinal de falta de fé, mas era, na verdade, uma busca sincera. Ele queria respostas claras, lógicas, que fizessem sentido. E quando ele encontrou a palavra de Deus, ele percebeu que Jesus, ele não se afasta de quem pergunta. Pelo contrário, ele se aproxima, ele transforma cada dúvida numa oportunidade de encontro. Talvez você esteja vivendo assim, com mais perguntas do que respostas, tentando entender quem é Jesus, o que é fé e se tudo isso é realmente para você. Então veja, a boa notícia é que Cristo ele não se assusta com a sua sinceridade, muito menos com o seu ceticismo. Exatamente isso que nós vamos ver na história de Bartolomeu, também chamado de Natanael. Já ouviu falar sobre esse discípulo? Veja, ele começou desconfiado, com o coração cheio de reservas, mas ele foi surpreendido por um Jesus que o conhecia, assim, por inteiro.
nós vamos ver como que esse encontro transformou dúvidas numa confissão de fé. Então, abra sua Bíblia aí comigo, no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 47 até o verso 49. Olha o que diz aqui o texto. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Depois de nós lermos aqui sobre esse encontro de Natanael com Jesus, nós percebemos assim algo extraordinário. Antes mesmo da confissão de fé, Jesus já conhecia o coração dele. E é exatamente por isso que o texto vai começar destacando a identidade desse discípulo. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Veja, para entendermos melhor essa transformação, a gente precisa primeiro olhar para quem era Natanael, ou Bartolomeu, e o que significa ser um homem reconhecido pela sua sinceridade. Vamos entender um pouquinho mais sobre Natanael, o verdadeiro israelita. Qual era a sua identidade? Aqui a gente precisa entender uma lição interessante. Bartolomeu e Natanael, você vai encontrar, às vezes, um ou outro nas listas dos 12 apóstolos. Elas aparecem no Evangelho de Mateus, capítulo 10, o verso 3, Marcos, capítulo 3, verso 16 a 19, e Lucas, capítulo 6, do verso 14 até o verso 16. Agora veja, sempre vai aparecer Filipe e Bartolomeu juntos, e nunca Natanael. Só que quando você vai no Evangelho de João, Bartolomeu, ele não aparece, mas aparece Natanael, que está ligado com Filipe, João capítulo 1, verso 45 a 46. E lá no capítulo 21 de João, o verso 2, Natanael, ele vai ser mencionado entre os discípulos, enquanto Bartolomeu, ele não é citado nesse evangelho, no Evangelho de João. Ou seja, tudo indica que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. Só mudam os nomes dependendo do evangelista. Deu para você entender isso? Vamos dar uma analisada no testemunho histórico sobre esse nome, os nomes, né? Bartolomeu e Natanael. Veja, Bartolomeu, eu não sei se você sabia, mas ele não é um nome próprio. Ele significa filho de Tomai. Veja, já Natanael quer dizer que Deus deu. Então, na cultura judaica, era bem comum você ter alguém com um nome e um sobrenome, desse jeito. Então, vários autores antigos, eles vão identificar Bartolomeu com Natanael. Vou pegar dois exemplos aqui. O primeiro, Eusébio de Cesareia, do século IV, depois de Cristo. Veja, ele vai registrar que Bartolomeu levou o evangelho para a Índia. Você sabia disso? E em algumas outras tradições, você vai encontrar que ele levou o evangelho para a Armênia. Então, Natanael era essa pessoa aí, né? Uma coisa interessante. Outro testemunho histórico que você vai encontrar é de Jerônimo, do século IV também. E algumas outras tradições que vão identificar o seguinte, eles vão concordar que Natanael e Bartolomeu eram a mesma pessoa. Ou seja, lá atrás havia esse entendimento. Por quê? Porque eles nunca aparecem separados, Bartolomeu e Natanael. Eles nunca aparecem ali num contexto um e o outro. Você não vai ter em nenhum momento no texto bíblico em que Natanael e Bartolomeu vão aparecer juntos ou até mesmo em listas separadas. Não há sobreposição. Ou seja, onde um aparece, o outro não está. E se isso acontece, essa suposição de que os dois são a mesma pessoa ganha força. Natanael ou Bartolomeu, ele vai ser lembrado como alguém que é verdadeiro, alguém que não tem dolo. Às vezes alguns falam que a pronúncia dessa palavra é dolo, né? Você desconta aí, tá bom? Dolo ou dolo, tá? Ou seja, ele não tinha máscaras. Então, esse detalhe aqui é muito importante.
porque ele vai mostrar que Jesus ele valoriza a sinceridade do coração. Agora veja, sinceridade não significa ausência de dúvidas. Entendeu? Olha aqui, sinceridade não significa ausência de dúvidas. Na verdade, muitas vezes, ser sincero é você admitir que você não entende tudo, que você tem perguntas, que você tem inquietações. E é aqui que está a beleza dessa história. Natanael é um homem honesto. Ele é honesto consigo mesmo, mas especialmente com Deus. Ele não disfarça a sua desconfiança. Ele não esconde as suas perguntas. Ele é aquela pessoa sincera. Conhece alguém assim? E quando Filipe diz assim, encontramos o Messias, o que Natanael vai responder? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Parece sarcasmo, mas na verdade é um coração transparente, que não aceita enganar a si mesmo. Ele acha estranho o Messias vir de Nazaré. Então, é justamente esse tipo de coração que Jesus ama encontrar. O Senhor não rejeita quem questiona Ele de forma honesta. Pelo contrário, Ele vai acolher, Ele vai transformar. Por isso, que depois de conhecer quem era Natanael, nós vamos precisar olhar para o que acontece quando ele finalmente se encontra com Cristo. E é nesse encontro que a sinceridade vai se tornar experiência e o ceticismo vai se transformar em fé. Que encontro foi esse? Esse foi um encontro transformador que ele tem com Jesus. Um homem sincero que se encontra com Jesus. Repara agora aqui no olhar de Jesus para Natanael. Jesus olha para ele e diz assim, se lembra? Aí está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Veja, Jesus ele percebe que Natanael era alguém que não tinha máscaras, era alguém verdadeiro naquilo que ele pensava e até mesmo nas dúvidas que ele tinha. A gente, às vezes, por medo de julgamento, às vezes a gente esconde as perguntas, né? A gente acha feio duvidar ou finge que tem uma fé que a gente não sente de fato. Deus não quer aparências. Entenda isso, Deus não quer aparências. Como disse C.S. Lewis, os verdadeiros problemas, eles surgem das dúvidas honestas. Eles não surgem, na verdade, das certezas fingidas, mas eles vão surgir das dúvidas honestas. Então veja, talvez você nunca tenha parado para pensar que Deus se agrada de um coração transparente, de quem não finge o que está sentindo. Veja, o Senhor está mais interessado na sua sinceridade do que na sua aparência de fé. Seja honesto com Ele. Aliás, a honestidade é o primeiro passo para vivermos algo novo. Veja que, diante do chamado, Natanael vai dar uma resposta que é uma resposta extraordinária. Olha que forte. Natanael não aceitou de imediato o convite. Quando Filipe encontra Natanael e fala assim, achamos aquele de quem Moisés escreveu, lá em João, capítulo 1, verso 45, Natanael lhe respondeu, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Veja, ele questiona a origem humilde de Jesus. Ele está demonstrando aqui resistência. É como se ele tivesse assim, com o pé atrás, quanto é esquisito. Mas quantas vezes você e eu, nós não reagimos igual? O preconceito, experiências ruins, ou até mesmo aquela sensação de que, olha, isso daí não é para mim não. E o Filipe, ele não se perde, ele não vai se perder com as explicações, ele nem vai tentar convencer. Ele simplesmente diz para ele assim, faz o seguinte, vem ver. Às vezes é isso que Jesus espera de nós, é um passo de confiança, para que a gente se abra para o novo. Nós só precisamos aceitar o convite e viver essa experiência. Quando Natanael finalmente vai encontrar Jesus, algo extraordinário acontece. Antes mesmo que ele diga qualquer coisa, Jesus já mostra que o conhece por inteiro. E ele diz assim, olha, eu te vi debaixo da figueira. Por que essa frase aqui é impactante? Porque a tradição judaica, ela vai dizer que a figueira era um lugar de oração. Ou seja, era um lugar em que as pessoas buscavam Deus em silêncio.
Ou seja, Jesus não só sabia onde Natanael estava, mas ele enxergava essa busca silenciosa. Naquele espaço pessoal, até mesmo solitário, Jesus sabia que Natanael lutava com Deus. Veja, Deus revelado em Cristo é aquele que conhece a história secreta de cada um de nós. Olha, meu amigo, minha amiga, Jesus vê o seu íntimo. Ele conhece os seus sonhos, as suas angústias, as suas dúvidas. E Ele diz para você, venha com tudo isso que você tem, que você está sentindo. Você não precisa esconder nada, só venha. Ele quer te surpreender, assim como Ele fez com Natanael. Veja, o encontro de Natanael com Jesus, ele é marcante porque ele vai revelar um Cristo que conhece o nosso íntimo antes mesmo de a gente falar até mesmo qualquer palavra. Ele sabia onde Natanael estava, o que ele buscava e até as dúvidas que ele carregava em silêncio. Isso aqui nos lembra que a verdadeira fé, não vai nascer de argumentos perfeitos, mas de uma experiência pessoal com Cristo. E é exatamente isso que acontece a seguir. Aquele homem cético, que minutos antes desconfiava, agora ele se rende em confissão. As suas perguntas agora vão dar lugar a uma declaração poderosa de fé. E essa aqui é a segurança do Evangelho. Jesus ele pode transformar dúvidas sinceras em uma fé autêntica. Ele pode mudar completamente a sua vida. Se você tem dúvidas, se você está aqui assistindo cheio de dúvidas, entenda, Deus pode transformar suas dúvidas em uma fé genuína. E aqui a gente entra no terceiro aspecto dessa história, que é como surge do ceticismo a fé. Aqui nós vamos encontrar uma vida completamente transformada pela experiência. E olha, como tudo muda aqui depois desse encontro. Natanael vai dizer assim, olha, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O homem que minutos antes estava duvidando, né? Agora ele já está declarando fé com força, né? Com alegria. É isso que acontece quando você se permite encontrar-se com Jesus, de verdade. Muitas vezes você não recebe uma explicação lógica para tudo, sabe? Mas você recebe uma experiência autêntica. A fé é assim. Ela nasce frequentemente de um encontro inesperado que a gente tem com Cristo, mais do que uma resposta lógica, perfeita. Deixe Jesus transformar a sua dúvida numa fé viva. Não tema mais as suas perguntas. Na verdade, traga essas perguntas para que Ele responda. Porque você vai encontrar nele uma promessa de uma revelação maior. E sabe qual é a promessa de Jesus para quem tem esse coração sincero? Ele diz, você crê porque eu lhe disse que eu vi você debaixo da figueira? Coisas maiores do que estas você vai ver. Jesus falou isso para Natanael. Ou seja, tenha coragem de trazer as suas indagações, as suas lutas, a sua desconfiança para Ele. Porque a pessoa honesta diante de Deus é sempre conduzida para uma dimensão ainda mais profunda de fé. Uma experiência maior, descobrindo o amor verdadeiro por Deus. Veja, não é a dúvida que afasta você de Jesus, mas é o medo de você ser sincero. Lembre-se, com Cristo toda dúvida pode ser transformada em revelação. Toda pergunta pode se tornar o ponto de partida para um milagre. Porque Deus, Ele não tem nenhum tipo de problema se você está preocupado, se você está ansioso. Veja, se você, assim como Natanael, você está lutando com as suas perguntas, se você está cansado das respostas prontas, dessas receitas, né, que as pessoas têm para a fé, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus te chama pelo teu nome. Ele diz assim para você, filho, filha, vem e veja. Abra o seu coração. É só isso que eu peço. Abra o seu coração. Seja verdadeiro. Deus se incomoda mais com a hipocrisia dos santos do que com a sinceridade dos pecadores.
Não esconda, nem apresse as suas respostas. Permita se colocar diante de Cristo. No seu tempo, com a sua verdade, você vai entender que as suas dúvidas, a sua falta de condição de acreditar não é um problema para Cristo. Talvez assim como Natanael ou como Rodrigo, da história que nós ouvimos hoje, você esteja cheio de dúvidas, com muitas perguntas, até mais perguntas do que respostas. Entenda uma coisa, isso não é problema para Jesus. Talvez até você tenha dificuldade de acreditar que Deus pode se importar com você, mas pode ter certeza que Ele se importa. Ele te colocou aqui para que você saiba que Ele se importa com você. Ele tem muito mais para você. Saiba que antes mesmo de você buscá-lo, Jesus já conhece o seu coração. Ele já viu você debaixo da figueira. Ele já viu você nos seus momentos de silêncio, nos seus momentos de luta. Aquele momento que ninguém mais sabe. Sua crise existencial, sua angústia, sua ansiedade. Naquela hora, Ele já viu você. Mas Ele fez um convite. Sabe qual é o convite que Ele faz para você? Venha. Venha e veja. Venha com as suas perguntas. Venha com as suas incertezas. Venha com a sua resistência. Venha do jeito que você está, crendo ou não. Venha, porque a fé não nasce de explicações perfeitas, mas de um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe? Ele está te chamando hoje para dar esse passo. Você está disposto a abrir o seu coração e dizer assim: Senhor, olha, transforma as minhas dúvidas em uma fé verdadeira. Senhor, que a minha busca encontre em Ti a realidade da minha existência. Você está em condição de dizer: Senhor, transforma meu ceticismo em confissão de fé? Você está pronto para isso? Então não adie essa decisão. Deixe Jesus revelar quem Ele é. Deixe Ele mostrar para você coisas maiores do que esta. Diga como Natanael: Senhor, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei da minha vida. Permita Ele fazer isso na sua história. Mas para isso, você precisa ir e ver. Imagine se Natanael não tivesse ido. Se ele dissesse: não, eu duvido, não consigo acreditar. O milagre da crença, a definição de fé não teria acontecido para esse que era uma pessoa titubeante, vacilava, mas ele teve um milagre na sua vida e Deus pode fazer isso para você. Você aceita? Então deixa eu orar contigo. Senhor, nós queremos encerrar esse momento com uma oração. Essa oração é muito especial, porque nós estamos nos colocando em Tuas mãos. Precisamos de um milagre. Precisamos que o Senhor mude o nosso coração, nos dê a fé, a convicção, uma nova vida em Cristo Jesus. Para isso, estamos nos lançando diante da Tua presença, esse amigo e eu, essa amiga e eu. Aceita essa decisão. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. O programa está chegando ao final, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.